Sejam bem-vindos, Luciano, à Expedição Bé Brasil, no Capril Porto Reserva. Quero dizer para você que é uma alegria estar recebendo você aqui, porque eu tenho o prazer de abrir a minha casa para mostrar o nosso trabalho. Não tem segredo nenhum, você vai perceber que é simples, mas é um trabalho que entra na rotina dos meninos e a gente faz com qualidade. Graças a Deus nós estamos felizes, também pelo trabalho que a gente faz, mas também que criar cabra, para mim, não é só a questão da venda, é da satisfação e o prazer que a gente tem nessa cadeia produtiva. Nós é que agradecemos, André, a oportunidade de estarmos aqui. Não poderíamos rodar o estado de São Paulo, falar de caprinocultura e vinocultura se não estivéssemos vindo aqui no Capril Porto Reserva. É um prazer a gente poder estar aqui, principalmente para mostrar esse trabalho, a referência que você tem feito na seleção do ângulo nubiano e agora também no Kalahari Red, que nós vamos ver também esse trabalho que você está desenvolvendo. Obrigado por nos receber, é um prazer estar aqui. Obrigado, valeu. Aqui nós estamos no setor das cabras paridas. Aqui nós fazemos a mamada direcionada. É o que o Rodrigo e o Eduardo vai fazer agora. Pode fazer, Eduardo. Nós direcionamos os filhos para as mães e fazemos um remanejamento caso uma fêmea pariu mais de 2 filhos ou ela seja a melhor produtora de leite. Por que a gente faz isso? Nós queremos que esse setor, que é os nossos produtos, os cabritos, eles cresçam num padrão para que a gente não tenha essa diferença de tamanho. Para no futuro, quando a gente for fazer as vendas, pode ir, Rodrigo. Quando nós formos fazer as vendas, a gente tem um padrão de tamanho desses animais, uniforme. Isso é importante para a gente, porque a gente agrega valor nesse manejo que a gente faz. É um manejo um pouco trabalhoso, mas assim, nós já está na nossa rotina, os meninos fazem tranquilo. Esses cabritos aqui, essa cabritada aqui, hoje eles estão fazendo 12 dias de nascidos, é a cabritada mais jovem, entendeu? E dentro de todos os nossos setores, além da gente ter esse cuidado com a mamada, a gente tem a questão muito importante, que é a questão da nutrição desses animais. Quanto é importante a gente ter uma nutrição assertiva, para que a gente tenha uma produção de leites razoável, favorável, e a gente não tenha desperdício. Por exemplo, o caso dessa matriz aqui. Isso é uma receptora, na verdade. É um animal que só teve um filhote, mas tem outra que teve 2 filhotes. Então nós vamos fazer um remanejamento de mamada, porque a gente quer que esses animais eles tenham essa uniformidade no padrão de crescimento. Isso além de agregar valor. Ou não? O que a gente já percebe aqui, né? Os animais, embora bem jovens assim, mas já vão dentro de um padrão de crescimento muito uniforme, né? Exatamente. E é para isso que a gente faz o melhoramento genético. A gente quer que o melhoramento genético ele só funciona se você tiver 3 pilares, que é a genética, as instalações e a nutrição. Então, a gente trata da nutrição desde cedo, desde muito cedo. Nesse caso, esse manejo da mamada controlada, ela vai até que idade? Quanto tempo você mantém essa mamada? Nós fazemos 2 mamadas até 60 dias. E depois de 60 dias, a gente deixa uma mamada só e vai até 90 dias. A gente finaliza a mamada até 90 dias, de 60 a 90 dias com uma mamada só. E é importante a gente dizer que aos 25 dias a gente já entra com concentrado para eles. A partir de 25 dias já começa... 25 dias. Nós só entramos com volumoso a partir de 40 dias. Okay. Porque o que a gente percebe que a gente, dentro desse manejo nosso, nós temos esses produtos e essas futuras matrizes, esses futuros reprodutores, que eles vão começar a desenvolver as papilas ruminais primeiro, para depois desenvolver o rumen. Então a gente não tem aqueles animais que ficam com aquele abdômen relaxado demais, o que para reprodução, para produção, não é um problema, mas esteticamente, para a gente agregar valor a esse animal, para a gente vender, claro, ele não valoriza tanto. E esse trabalho, então, você, a partir de 90 dias, é o desmame? Já é o desmame, Aí, o desmame. Já tem um desmame. E assim, nesse setor aqui, até os 90 dias, a gente tem um protocolo para os filhotes, de vacinação, vermifugação, tratando como se fosse um pediatra. Okay.
não todas as vacinas necessárias, vermifugação. Eduardo, pega aqui, tá chorando, Eduardo. Isso é importante a gente trazer já de cedo essa vermifugação, porque você traz, quando você, depois de 90 dias que você aparta, faz a desmama, você já integra esse animal ao teu rebanho, o rebanho adulto. Okay. Praticamente ele já vai fazer parte ali e você consegue entrar com ele e finalizar. Já dentro do manejo normal. Já está Normal. adaptado a todo o manejo da propriedade. Né? Perfeito, Luciano. E outra coisa importante também a gente frisar é que, assim, não existe oficialmente um protocolo para os filhotes de vacinação. Nós, com os nossos parceiros, nossos amigos veterinários, e eu também fazendo parte como veterinário e como produtor, e o interesse de trazer a saúde desses animais, que aqui eu falo para os meninos, aqui é onde tudo vai começar. Claro, se isso aqui não andar, a empresa não vai andar. A empresa não anda se não tiver isso aqui funcionando. Então, nós estabelecemos um protocolo, nós temos um protocolo e a gente passa para qualquer pessoa. Desde a 7 dias de vida até os 90 dias de vida, a gente tem um protocolo que nós fazemos aqui dentro. Para quê? Para esses animais crescerem com saúde. Claro. É muito importante para a gente. A gente tem esses animais com saúde. Então, esse protocolo a gente tem estabelecido aqui. Por exemplo, nós perdíamos muitos filhotes, Luciana, aqui, com morte súbita. E isso é uma coisa que é recorrente em várias propriedades. E conversando com experiência, com alguns amigos veterinários, a gente tem a síndrome da ferropriva. O que é isso? É a incapacidade que o filhote tem de transformar o ferro que ele consome na alimentação em benefício dele. É como se fosse um bloqueio que acontece. Então, com 7 dias, no nosso protocolo, a gente já faz doses homeopáticas de ferro. Isso resolveu 100% do nosso problema. Nós não temos mais morte súbita aqui dentro do nosso berçário. Inclusive, alguns amigos criadores do Brasil todo que tem esse problema, a gente já conversou, que a gente não tem segredo. Claro. A nossa empresa não é uma empresa fechada aqui, o que é nosso, não. O que dá certo pra gente, a gente quer que dê certo pra todo mundo. O objetivo é crescer a atividade. Porque né? senão a cadeia não vai pra frente. Fato. Você tem que pensar grande para o negócio ser grande. Claro, com certeza. Se você acha que você é o melhor, porque isso não existe, entendeu? A gente sabe que o melhoramento genético, Luciano, é um movimento constante, ele não para. Com certeza. Se você bobear, isso a gente não está dizendo que é o novo. Eu tenho um animal que eu postei ontem, que é um animal que foi congelado, o embrião dele, em 2016. E ele está aqui com 2 anos hoje. É uma genética que já foi muito importante, que eu estou trazendo ela agora. Quer dizer, não é o fato só do novo. Claro. O antigo, aquela genética passada, ela pode fazer muita diferença agora para fazer a abertura. Em determinado momento, ela retorna com muita força importante dentro do acasalamento. Exatamente, que aí é onde está todo o segredo, essa questão do acertar o acasalamento. Esse é o segredo para quem vai fazer o melhoramento genético, né? Que é o nosso caso, que é o nosso objetivo. As propriedades produtoras de leite e de carne, elas podem também fazer melhoramento genético dentro da propriedade dela, mas muitas das vezes eles não conseguem fazer a venda dessas matrizes porque eles pegam essas matrizes para reposição. Claro. Então, se ele tem um local que eles podem comprar essa reposição de matrizes para aumentar o volume de produção deles, é aí que a gente está. É aqui que a gente está. Que entra o processo. É aí que a gente está. Perfeito. Conhecendo aqui detalhes da mamada controlada aqui no berçário, Capri Porto Reserva, aqui no município de Porto Feliz, com o criador André Ferreira. Bastante coisa ainda para a gente conversar, para a gente conhecer, vamos vendo os detalhes aqui de cada uma das atividades e do dia a dia, do operacional aqui da propriedade. Então aqui nós temos um lote de jovens matrizes, anglo-nubiana e Kalahari, que estão nesse piquete. Hoje nós temos a pastagem
do Mombaça, né, que é a forrageira do verão. Então, nós teremos aqui, pelo menos até abril do próximo ano, essa beleza de pastagem aqui, com qualidade, sabendo o que o animal vai entrar nesse piquete e vai consumir. Imaginando que é como se nós comprássemos ou produzíssemos um concentrado a 18% de proteína, 20% de proteína, a mesma coisa que a gente sabe, esses animais entrando nesse piquete, quanto eles estão consumindo de matéria seca, de proteína bruta. Por que a gente está falando isso? Para mostrar a importância que temos da produção da pastagem do verão, e que é de uma importância para a gente, produtores, que ela não está, que é importante, não está só diretamente ligada à questão do custo, mas a gente tem a saúde animal aqui. A gente fala muito em bem-estar animal, aqui também nós temos o bem-estar animal. E, acima de tudo, trazendo o animal ao seu hábito alimentar, que sempre foi esse. O natural dela é esse, ser capaz de ir buscar seu próprio alimento quando nós temos um alimento de qualidade, com proteína. Aqui, essa primeira entrada delas aqui, a gente gira em torno de 13 a 14% de proteína bruta, que é muito importante para a gente fazer o coxo, o concentrado de coxo, complementando essa nutrição. A gente sabe desse desafio de trazer a caprinocultura e a ovinocultura pasto, em especial, aliar, né, a questão da produção de volumose e a questão do controle de verminose, né? Uma vez que é um grande desafio para o produtor. Como é que você tem feito esse trabalho, né, na produção de volumose e o manejo sanitário, pensando no controle de verminose? Então, em 2017 nós estabelecemos a pastagem de verão do capim Mombaça. Com pouco tempo, 6 meses que nós começamos a utilizar, fazendo essa pastagem rotacionada, nós começamos a perceber a qualidade e a eficiência do vermífugo. É importante ter um bom princípio ativo, mas é importante também nós termos essa eficiência na vermifugação. Então hoje nós temos uma boa vermifugação. Além fazer a rotação nos piquetes, a gente tem todo o cuidado com as baias, que nossas baias são no chão, e principalmente a água. A água diz muito da propriedade. Água limpa, água boa, porque o ruminante, todo ser vivo, mas principalmente o ruminante, ele necessita de água. Até para o ganho de peso. Então, essa água é uma água que a gente tem um olhar. Os meninos cuidam muito bem dessa água, porque a gente sabe da importância da água. Então, se a gente prestar atenção, são vários fatores. Não adianta você fazer uma vermifugação assertiva, tem o protocolo da vacinação, mas também não adianta. Se você não faz uma rotação dos piquetes, se você não tem uma limpeza de baias constante, tem todo o manejo de jogar cal virgem, a gente passa a vassoura de fogo pelo menos uma vez ao mês. Então, isso tudo proporciona uma boa qualidade da vermifugação. São diversas ações, né, um conjunto de ferramentas efetivamente para se trabalhar manejo, né, dos animais, em especial a questão da verminose. Exatamente. Especificamente aqui na pastagem, como é que é o seu manejo de pastagem? Você tem piquetes definidos aqui? Como é que você define em função de altura de entrada, altura de saída? Qual que é o tempo dos animais aqui? Tá. O que é que acontece? Aqui nós temos o capim Mombaça, agora no verão, iniciou o mês passado, final do mês passado de outubro, e vamos até meados de abril, que é quando começa a mudar, a gente está pegando aí o tempo da chuva, né? O tempo das águas. Então, o que é que acontece? A gente faz uma primeira adubação, no início da chuva, a gente faz a primeira adubação. Nós temos 20 piquetes aqui, em média 1.500 metros quadrados cada piquete. É uma média que a gente faz. E essa primeira adubação que a gente faz, a gente já está fazendo ela acontecendo na chuva. Então é muito interessante porque, assim, o que a gente produz aqui, a gente não dá nem para só os caprinos consumir. A gente faz essa cooperativa com o gado, com o equino, com o bovino. Por quê? Porque também influencia na questão da verminose. Sim. De outras espécies. Com outras espécies, você quebrando o ciclo, né? Exatamente. Consorciar, fazer esse consórcio com os animais. Então aqui, eles entram quando o capim está com 90 centímetros.
Okay. Eles entram quando é por altura, okay, e sai também por altura. Então, agora, como é a primeira entrada, a gente percebe que ele não está ainda com 90 centímetros, ele está próximo de 70 a 80 centímetros, mas já é hora também da gente fazer essa primeira entrada dos animais. E a saída dos animais desse lote é quando eles atingem 40 a 50 centímetros de altura. Permitindo uma nova rebrota e que o capim tenha condição de se restabelecer novamente. Exatamente, a gente precisa deixar folhas para que ele faça essa rebrota tranquilamente. Isso aqui pra gente, não só falando em economia, mas em saúde animal, em custo de produção e qualidade dos animais, isso pra gente foi fundamental. Com certeza. 2017. E aí trabalhar, né, é aprender a colher o capim no ponto certo, né, a melhor condição do capim, onde ele vai ter a melhor qualidade, maior concentração de proteína, de energia, quer dizer, aí a altura de entrada e a altura de saída, e para cada espécie, para cada forrageira, você tem uma definição, né? Exatamente. Não é uma receita de bolo, né? Exatamente. E outra coisa importante também é que, assim, nós setorizamos, setor das cabras paridas, setor das cabras prenhas, cabras vazias e marrãs. O que acontece? Quem é que tem a maior necessidade nutricional? As cabras prenhas, as cabras paridas. Então, okay, a primeira entrada para pegar essas pontas de folhagem, das folhagens de Mombaça, que é onde tem a maior concentração de proteína, e aí a gente dá preferência para esse setor das cabras prenhas e das cabras paridas. Perfeito. Aí a gente já deixa aí 2 dias aí fazendo o manejo e já mudamos, aí entra as cabras vazias, depois entra os equinos e os bovinos até a gente atingir essa altura de saída de 40 a 50 centímetros. Colher o capim no momento certo, dando preferência e prioridade às categorias com maior exigência nutricional, onde todas vão estar supridas aí, e aí você fazendo depois uma finalização com outras espécies para voltar a uma nova fase de produção aqui. Né? E eu vou dar um detalhe importante, que quando eu comecei a pensar e idealizar esse projeto, que foi um projeto que eu vi na Unesp Botucatu, não tive apoio da classe, dos criadores, dos meus amigos criadores, de alguns veterinários. Eu falava, mas não vai dar certo, porque a ideia de produção de pastagem, a gente tem sempre que é muito caro. A gente acha que o adubo é muito caro, mas o que a gente não sabe, que tudo que a gente compra é muito mais caro do que tudo que a gente produz. Sem dúvida. Então hoje, a gente produz aqui, e é fantástico, porque assim, além do custo de produção, e a gente tem uma qualidade nutricional para os animais, isso é fundamental para a gente, de importância. Então, é um projeto que a gente trouxe e que deu certo. A falta de informação leva-se a crer de que o custo de você produzir isso aqui é caro. Ao contrário. É verdade. É muito barato, em termos de qualidade de produção. E como você ressalta também, além de toda a questão, né, de custo de produção, a gente sabe que a alimentação representa aí 60% a 70% do custo de produção, é também trazer bem-estar animal, né? Quer dizer, o animal voltar para aquilo que é o natural do ruminante, né? Que é estar a pasto, que é ter a possibilidade de aproveitar capim e transformar capim em carne, capim em leite, né? Exatamente, a gente não pode pensar em produção animal sem pensar em saúde e sem pensar em meio ambiente. E quando a gente está falando em meio ambiente, a gente está falando em sustentabilidade. Então você, além de tudo, de você agregar a qualidade nutricional aos animais, você agrega valor ao mercado, de você saber que é um animal que está bem saudável e que está com uma vida reprodutiva e uma vida de produção longa. André, e aí é interessante também a gente ressaltar, você tem feito um trabalho ao longo aí de mais de uma década e meia, né, na seleção do anglo-nubiano, agora com a raça Kalahari. O produtor que vem aqui para buscar os seus animais, ele leva um animal totalmente adaptado a campo, né? Quer dizer, em qualquer região do Brasil que os seus animais forem, são animais já plenamente adaptados, não são animais de baia, de cocheira, né? Exatamente. Porque o que acontece? Esses animais, essas cabritas aqui, por exemplo, essas mais jovens, elas têm 90 dias. São os animais que já estão se adaptando ao manejo de pastagem. Então, quando a gente fala em rusticidade, é isso aqui. Exatamente. A gente não fala, porque é rústico, está confinado. Nós tivemos problemas, Luciano, quando nós temos problema quando a gente compra animal de fora, que a gente faz essa adaptação do animal para a vida natural dela e ela ainda sente. E muitas vezes a gente perde. Porque ela está tão desvinculada dessa condição dela de fazer essa pastagem, que até para essa adaptação, voltar ela novamente, nós temos um manejo de trazer um dia, deixar 2, de trazer mais uma, deixar 2, para ir fazendo uma adaptação. Então eu acredito que essa rusticidade, ela só se apresenta e só se estabelece quando você tem um manejo desses.
Perfeito. Vamos conhecendo mais detalhes aqui, Capril Porto Reserva, aqui no município de Porto Feliz, com o criador André Ferreira, e a gente vai ter a oportunidade de ver ainda os outros lotes e mais manejo aqui da atividade. Fique conosco, acompanhe aqui a Expedição Bia Brasil nessa visita aqui ao Capril Porto Reserva. André, nós estamos aqui em outro piquete com outras categorias. Em que categorias são essas que nós estamos vendo aqui? Então aqui nós temos as cabras que foram inseminadas, né, que esperamos que estejam todas prenhas, né, o nosso desejo como produtor e como veterinário. E aqui nós temos esse setor onde elas têm a primeira entrada delas aqui no piquete. Então elas têm uma ponta de capim, que é o nosso objetivo, trazer esses animais com essa necessidade de nutricional melhor, que essa seja a primeira entrada desses animais. É tanto que a gente só vê a cabecinha delas. Exatamente. Aqui, pastando. É maravilhoso, né? de pastagem à vontade, né? É maravilhoso. Produção, né? E a gente pensar sobre o hábito alimentar do caprino. Sim. Que ele pasteja aqui, ele não pasteja embaixo, como o ovino. Então, esse é outro detalhe interessante na hora de definir, inclusive, a espécie forrageira. Né? A espécie forrageira que você vai ter. Quando nós vamos fazer a brumatologia, a gente simula a gente tira essas mostras simulando como se ela tivesse pastando, para a gente ser mais fidedigno, claro, na qualidade da bromatologia que a gente vai fazer. E esse outro piquete de lá são as cabras vazias. A gente já vê que é um piquete que já está quase no ponto delas saírem, mas como agora, essa época, nós estamos com bastante produção de forragem, a gente deixa esses animais até usar esses piquetes melhores para aproveitar essa época, claro, agora. Lógico. Tá sobrando, então vamos pôr todo mundo, né, para aproveitar. Já permitir que ele fique no tamanho adequado para vir a rebrota novamente. Exatamente. Né, adubação e rebrota. Perfeito. André, nós estamos num país tropical, né? Certo. E sabemos aí que nós vamos entrar aí após abril, maio, já num período seco do ano. E aí vem o desafio do produtor de manter uma condição de pastagem, né, com a pastagem que já não oferece tanta qualidade e quantidade volumosa. Como é que tem sido esse seu manejo? O que você tem feito nesse sentido? Então, 2017 nós estabelecemos aqui no nosso criatório a pastagem do verão, né, que é do capim-mombaça. E em 2021 sentimos a necessidade dessa estacionalidade, que é a época do inverno, devido às questões climáticas, temperatura, chuva e o fotoperíodo. E foi aí que nós convidamos, né, o profissional zootecnista, o Cristiano Paris, que é um cara que está sempre no trabalho com a gente, para a gente fazer a sobressemeadura da aveia preta no capim-mombaça. Então nós temos o capim-mombaça como o pastejo perene, e trazendo a sobressemeadura da aveia, onde a gente tem uma produção durante todo o período de inverno com pastagem de aveia, que é espetacular, pensando que não, assim, avaliando que não teremos um volume de massa seca tão quanto o mombaça, mas nós temos um nível de proteína altíssimo, né, que chega a 21, 22%, fantástico, dependendo. Só um detalhe, Luciano, que esse projeto é um projeto feito por irrigação. Agora a gente não precisa. Sim. Mas para a sobressemeadura é um projeto feito por irrigação. Né? A gente precisa porque quando a gente chega em abril, final de abril, a gente já começa a perceber que o próprio clima já não faz com que o mombaça desenvolva. Uhum. Então o que é que a gente faz? A gente faz a sobressemeadura a lãs, tudo prático e fácil, que qualquer um faz. É tecnologia, porque é inovação, sim, mas não é tecnologia, você tem que ter máquinas. Claro. Tá acessível a qualquer produtor. Acessível, né, a qualquer produtor. Faz a sobressemeadura, depois a gente roça esse estalo, começa a irrigar e põe as cabras para fazer o pisoteio, para ter contato com a semente, ter contato com o solo. E essa roça que a gente faz, além dela proteger a semente, ela deixa umidade, sim, no solo. Então a gente tem segurar a umidade, né? Exatamente, perfeito. E aí a gente tem, com 30, 40 dias da aveia plantada, a gente faz uma única adubação e temos a irrigação aí, uma lâmina de 11 milímetros mais ou menos, e temos a pastagem o ano todo. Que você consegue manter, mesmo numa condição de seca, ofertar um volumoso de qualidade, com alto teor de proteína, mantendo matéria seca para os animais, né, e mantendo esse mesmo ciclo, né, tanto no inverno quanto no verão,
os animais a pasto. Exatamente. E aí a gente vai falar sobre custo de produção, saúde animal, a gente vai falar em bem-estar animal. E uma coisa que é muito importante, que a gente, assim, o nosso dia a dia, é que, assim, por incrível que pareça, os animais eles ficam mais felizes. Sem dúvida. Não tem porque dúvida. ele tá na vida natural dele. Natural. Entendeu? E isso é importante. E se pensar, Luciano, que a gente não... É bom frisar, que se pensar em produzir leite de cabra a pasto, isso não é loucura. Sem dúvida. Isso é uma realidade. É uma realidade. Entendeu? Então tem que tentar buscar isso. Aliás, nós importamos, né, a ideia da caprinocultura leiteira estabulada, em capri suspenso, etc. Tal, de país que tem uma condição de clima e uma condição de pastagem completamente diferente do nosso. Perfeito. Né? Nós importamos essa tecnologia deixando de avaliar aquilo que nós temos aqui, que é a condição de produzir pastagem. Né? Exatamente. Então, isso aqui, hoje é uma realidade nossa. 2021, 22, 23 e 24. Nós já estamos há 4 anos, quase 5 anos, a gente está aqui com um projeto de sobressemeadura e a gente sabe da importância disso. O quanto é importante para a gente, quanto é importante para os animais, quanto é importante para a empresa. Isso aqui é uma empresa. Sem dúvida. Isso aqui assim, onde a gente fecha todas as torneiras que estão pingando, para no final da conta chegar e falar, ué, mas por que a conta deu isso aqui tudo? Porque ficou pingando lá e você não viu. O centavo faz a diferença no negócio. Centavos exatamente, na produção centavo faz a diferença. E acertar, eu quero produzir carne, acertar na raça produtora de carne. Vai produzir leite, acertar na escolha da raça para leite. O meu manejo é confinado, tem raças específicas para ficar confinado. Semi-confinado, a pasto, então tudo isso você consegue ter fazendo a escolha. E o profissional, o médico veterinário, o zootecnista, é de importância fundamental para isso. Sem dúvida. Cada macaco no seu galho. Eu, como veterinário, eu tenho a humildade. E eu sei que se eu não chamasse os profissionais, o projeto não seria um sucesso do que ele é hoje. Claro, a gente sabe que buscar informação e ter parceria estratégica é fundamental em qualquer negócio. Exatamente. Né? Isso é muito importante. E tem sido um bom resultado quando você faz a sobressemeadura também para os animais, no sentido do pastejo, né, com a aveia, os animais têm tido aí um bom aproveitamento e tem uma boa palatabilidade para os animais aqui a campo? Muito, muito. E, assim, como eu falei, o volume de massa seca não é igual, mas em termos de proteína é muito bom e a gente tem os piquetes bem formados. A gente espera até a aveia atingir 50 a 60 centímetros e a gente já faz a inclusão, a gente faz a entrada dos animais antes do que ela floresça. Sim. Porque isso vai prejudicar as outras rebrotas dela. Uhum. Entendeu? Então tudo isso que eu tô falando, e os meninos aqui que estão aqui com a gente, eles não me deixam mentir, que quem faz esse manejo aqui são os meninos. Lógico, a gente pegou a informação dos nossos profissionais, dos técnicos, e eles é quem fazem esse manejo. Então, assim, tudo é feito num projeto bom. Eu falo, aquele projeto bom é aquele projeto que você consegue realizar. Com certeza. Então esse é um projeto possível de realizar. E está aí plausível à vista para quem quiser ver e conhecer, né? Exatamente. Tá mostrando a prova dos 9, né? O que você está falando, a prática está mostrando aqui, nessa conversa que nós estamos tendo, nós estamos vendo exatamente os animais aqui, né? E eu faço questão de convidar as pessoas, os produtores que querem vir aqui conhecer, pode marcar com a gente, eu faço questão de vir conhecer, porque é interessante você participar, ver e saber, ter a informação de como funciona. Porque isso não é segredo. Isso é uma realidade nossa, que a gente tem que passar para as pessoas, Luciano. Fantástico, né? Estamos vendo detalhes aqui, Capri Porto Reserva, aqui no município de Porto Feliz, tendo a oportunidade de ver aqui a raça anglo-nubiana e também a raça Kalahari, anos de seleção genética e agora nesse projeto da caprinocultura a pasto. Criador André Ferreira, Capril, Porto Reserva. Você sabia que a verminose pode causar grandes prejuízos na sua criação? A verminose resulta em maior mortalidade, menor desempenho reprodutivo, redução na absorção de vitaminas e minerais, menor ganho de peso e baixo crescimento dos animais. Mas existe uma solução eficaz: bioverme. Com o uso diário e contínuo de 90 a 120 dias, bioverme garante o controle biológico dos eumintos. Bioverme deve ser fornecido via alimentação animal. É uma inovação no controle biológico de eumintos,
permitindo o controle da verminose sem o uso de produtos químicos. Aumente a rentabilidade do seu negócio de forma natural e segura para humanos e animais. Escolha Bioverme e veja a diferença na saúde e desempenho dos seus animais. André, em toda qualquer propriedade é importante um time de colaboradores sempre integrado e facilitar o manejo operacional, né? Você definiu, inclusive, aqui estratégias no dia a dia da suplementação dos animais de forma bastante prática, né? Que facilita o seu grupo de colaboradores aqui desenvolver um trabalho rápido e fácil, né? Exatamente. Inclusive, quem estabelece toda a parte de estratégia de manejo nutricional, lógico, sobre a minha... sobre meus olhos, mas eles estabelecendo, sabendo de cada setor e suas necessidades. Aqui nós temos um quadro com marcações simples, o que é importante porque funciona. Claro. Isso aqui foram eles que estabeleceram, e isso aqui tem que ser seguida a regra por todo mundo. Então todos os nossos colaboradores, eles têm essa consciência. Importante dizer também que nós, sempre que podemos, nós estamos pagando um curso, levando eles para fazer um curso, para se profissionalizar, sobre tudo, porque é melhor ter um profissional o tempo que ele estiver aqui fazendo a coisa certa do que fazendo a coisa errada. E capacitar a equipe, inclusive para eles terem aquela ideia de pertencimento à propriedade e à atividade, né? Se sentirem parte da equipe, do time, entender a importância deles no processo. Exatamente. Né? Olha, aqui, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, por exemplo, aqui nós temos, aqui é a ABAI, ó, M1, receptoras paridas. Então, a nutrição dia de concentrado dela é 800 gramas. A gente tem 10 quilos, como tem 3 animais aqui, a gente tem 10 quilos dia. Pela parte da manhã, silagem, feno e ração. Às 14 horas elas voltam, tem ração, feno e silo. E às 17 horas, esse aqui é o valor nutricional para a gente fazer assertiva. Perfeito. Se a gente chegar aqui, ó, nas vazias, ângulo vazia, baia B2, a gente tem manhã 5 quilos e só no final do dia, quando ela retorna, que ela vai receber no coxo a suplementação de coxo. Durante todo dia ela fica lá no pasto, nos piquetes, que nós tivemos a oportunidade de ver. Exatamente. É importante a gente entender a importância nutricional para fazer assertiva de cada setor, para não fazer igual. Claro. Se você fizer igual a menor, você vai perder resultado. Se você fizer a maior, você vai perder dinheiro. Cada categoria tem a sua exigência nutricional, a sua necessidade, né? É entender o rebanho de forma setorizada, né? De grupos diferentes por exigência nutricional. Né? Inclusive a gente brinca, a gente fala que nutrir é atender às necessidades que o animal, que ele está naquele momento dele, e alimentar é quando o cara chega na casa de ração e fala, eu quero 2 quilos de ração para o meu cachorro. Eu falo, qual? Ele fala, mais barata. Ele está dando qualquer coisa, de qualquer jeito, sem ter importância do que vai ser nutrido. Então isso aqui é simples, nosso concentrado é prático, nosso concentrado a gente faz aqui mesmo, porque o que acontece? Como a gente tem a pastagem do inverno e do verão, a gente tem o concentrado do inverno e do verão, para atingir as necessidades exatamente. Cada época, do volumoso que você tem. Exatamente. Fazemos bromatologia da silagem, do feno, para a gente ter dentro do concentrado o que a gente consegue ofertar a ele nutricionalmente. E aí o concentrado entra como base para fazer a manutenção e qualidade, fechando esse ciclo nutricional dentro da cadeia produtiva. Gerenciar com base em dados, informações, né? Quem não anota não gerencia. Né? Isso. Dizer, você fala aí em fazer análise bromatológica, de monitorar, de acompanhar, de separar as categorias. Tem que ter a informação para você tomar a decisão. Né? É fundamental. Exatamente. Né? Agora, isso aqui é muito simples, mas um detalhe. O Lucas, que é nosso gerente, ele tem tudo isso aqui todo guardado, porque a gente precisa saber disso aqui no futuro. Lógico. A gente tem que ter dados, resposta, para a gente saber o que é que se der errado. O que você tem corrigido. Se você muda todo dia, você não sabe onde é que você vai errar. Exatamente. Se você tem essas informações, você vai conseguir ter essas informações na tua mão e você vai saber como ajustar isso, entendeu? Então, quando muitas vezes os criadores me pedem qual é a sua formulação, eu até passo, mas assim, é a minha realidade. Claro. Eu pergunto muitas vezes para ele, o que é que você dá de volumoso?
Porque é baseado no que você dá de volumoso que você vai fazer essa complementação. Quando a gente fala em dieta total, definir dieta total, é a somatória daquilo que a gente está fornecendo. É volumoso, concentrado, é mineral, água de qualidade e quantidade. Quer dizer, é o que compõe a dieta total, né? Exatamente. Esse cuidado, né? Esses são os cuidados gerais que a gente precisa ter. Então, dentro disso, a gente tem a formulação do verão e do inverno, pensando que o Mombaça sobre proteína e fibra, tudo, e também da época da aveia preta. Que entra na época do inverno. Exatamente. Estou vendo, inclusive, no quadro aí, chama atenção, uma anotação que você fez com relação ao feijão guandu. Sim. Né? Você tem trabalhado também o feijão guandu? Como é que você tem trabalhado ele aqui? Bacana. Logo janeiro, fevereiro, a gente tem uma área aqui que a gente planta 60 quilos de semente de feijão guandu, e a gente, com 45 dias, 50 dias, a gente já faz, preparamos toda a nossa silagem, guardamos essa silagem para quando chegar na época da seca, do outono e inverno, a gente ter esse material para ofertar para eles. É um banco de proteína riquíssimo, né? Nós temos aqui, ainda nós temos, saco de 18 quilos, nós produzimos quase 590 sacos de silagem de feijão guandu. Com 60 quilos plantados, você consegue essa quantidade? 60 quilos. 600 quilos a 18 quilos em média. 600 sacos de 18 quilos com 60 quilos plantados. Com 60 quilos plantados. É importante você falar nisso, né? Porque muitas vezes o produtor acha que precisa de uma grande área para produzir quantidade de volumoso, e você está provando que numa pequena área com 60 quilos, um volumoso de altíssima qualidade e palatabilidade para os animais. Né? Muito. Inclusive, nós fizemos bromatologia desse lote aqui, e ele deu em torno de 17% a 18% numa média de proteína bruta. É riquíssimo, né, para os animais, é fantástico. Exatamente. Né? E assim, é aquilo que como nós falamos, tudo que você produz é mais barato que tudo que você compra. E com você sabe o que você está dando. É mais essa. Com certeza. Produção de volumoso de qualidade, estratégia na organização, manejo, profissionalismo na atividade e principalmente integração e colaboração de toda a equipe da propriedade. É importante a gente ter um entendimento de que aqui a minha propriedade ela é produtora genética. Okay. Nós produzimos genética. Então, as cabras em lactação, nós damos uma quantidade de concentrado e de nutrição para ela fornecer um leite para criar bem os filhos dela. Por quê? Porque se eu aumentar esse concentrado, principalmente, eu vou aumentar o meu custo de produção sem necessidade, já que eu não beneficio o leite. O seu foco não é a produção de leite, é a produção genética. Né? Eu quero que ela crie bem os filhos dela. Então, quando a gente fala aqui 800 gramas dia, a gente está dizendo que é uma cabra que vai produzir em torno de 3 a 3,5 quilos por dia. Se o meu projeto fosse um projeto para produzir leite, eu mudaria aqui para 2,200. Okay. Porque eu faria com que essa cabra ela duplicasse esse volume de produção dela. E esse investimento seria, logicamente, bem aceito, porque na tua tabela você iria fazer o leite produzido, comercializado ou verticalizado, está te pagando. Exatamente. E se fosse o animal, como a gente falou, o animal de corte ou de abate, os setores das cabras, elas funcionam praticamente isso aqui, e aí a gente tem a parte de acabamento de carcaça, que aí a gente entra com concentrado e volumoso para fazer esse acabamento de carcaça. Até 7 meses esse animal está pronto. Já está pronto para abate. Lembrando, né, André, toda a parte nutricional, a gente tem que lembrar que ela não é só para o momento, né? É preparar esse animal para entrar numa nova fase de produção, com bom score corporal, ela tem que estar preparada no ciclo. Nós temos uma máquina de produzir cabrito, produzir cordicas, então nós temos que estar em condições sanitárias, reprodutivas e nutricionais adequadas. Né? Exatamente. Preparar sempre o animal no novo ciclo. Exatamente, porque aí isso também faz parte da tua estratégia de você ter esse animal saindo com 90 dias, com 120 dias você já está preparando ela para uma nova gestação e esse animal, essa máquina não parar e está sempre funcionando. Perfeito. Mais detalhes aqui do manejo nutricional com o médico veterinário André Ferreira, aqui no Capru Porto Reserva, município de Porto Feliz, do estado de São Paulo. Aqui nós estamos nas nossas baias, né, que eu optei por ter baias ao chão. Aqui nós temos todo o cuidado sanitário, fazemos higienização com cal virgem e uma vez por mês a gente passa a vassoura de fogo. Isso tudo faz parte do processo
para a eficiência da nossa sanidade do vermífugo. A escolha do coxo ficar por fora, além desse coxo fora, facilitar o trabalho do colaborador na hora de ofertar a nutrição, a alimentação, a gente também tem essa questão de ser fora do manejo dos animais dentro da baia, que ele podia subir e transferir essas fezes do chão para dentro do coxo. Perfeito. E uma coisa muito importante, a gente sempre pensar a qualidade da água da propriedade. Isso aqui é fundamental. Isso aqui diz muito sobre a propriedade. Verdade. Se preocupar, a gente pergunta qual é o concentrado que dá, qual é o volumoso que dá, e qual é a água, qual é a qualidade da água da sua propriedade. É essencial na dieta, né, diária dos animais. Né? E principalmente dos ruminantes, exatamente. Então nós temos essa escolha aqui, nós fizemos a escolha. Existe o aprisco, existe a possibilidade de você fazer diferente, existe forração. Se o animal ficasse confinado, se esses animais aqui na baia ficassem confinados, nós precisávamos ter aqui uma forração, com maravilha, para poder ter... Porque o animal ia ficar... Aqui ia ter uma lotação e esses animais iam estar com seus dejetos aqui e a gente precisava de uma forração, que é o que acontece naquelas baias quando a gente faz a desmama, que a gente leva os animais jovens para aquele setor ali. Então é isso, é simples, é funcional, né? Prático, porque é assim que tem que ser. E a gente fala sempre em instalações, né, André, ter o tripé da funcionalidade, do custo e durabilidade, né? Quer dizer, é importante o produtor ter essa visão de longo prazo, um investimento que cabe no bolso do produtor, funcional e bem-estar animal, né? Exatamente, né? E essa opção que você fez aqui pelo piso de chão batido, né? Desmistifica um pouco, inclusive, essa ideia de que a caprinocultura ela só deve ser em piso ripado, suspenso, etc. Mostra que a realidade é adaptada à realidade brasileira é isso aqui, né? Isso aqui, batido, né? Exatamente. Isso aqui, nós já temos essa estrutura aqui há mais de 15 anos. E assim, se for para ter problema, você vai ter problema em qualquer lugar. Se você não tiver um olhar especial para a questão da limpeza das baias, por exemplo, aqui nós fazemos a limpeza da baia todos os dias. Porque a gente sabe que, de uma noite até hoje, olha o tanto de dejeto que tem aqui. Aqui nós temos nessa baia aqui 25 animais. Então, aqui hoje já vai ser feito um rastelo e de 15 em 15 dias a gente joga o cal virgem e de uma vez por mês faz a vassoura de fogo e perfeito. E aí, independente de ser piso de chão ou suspenso, se você não tivesse cuidado da higienização e limpeza, não é o fato de estar suspenso que vai ficar isento de problema, né? Não, inclusive as pessoas, Luciano, me perguntam, você acha que eu deveria fazer um aprisco porque eu vou ter menos trabalho? Falei, olha, ela não vai fazer bolinhas e as bolinhas não vão cair, vai ser mais custoso um dia. Nem sempre aquela bolinha vai cair ali e você vai ter que ter olhar. Exatamente. Essa ideia de criar cabra, que não vai ter trabalho, não sai nada, você vai fazer. Tudo que você faz na vida, que for fazer bem feito, você vai ter um trabalho. Não é o trabalho de você morrer, mas é um trabalho que vai te dar satisfação. Prazeroso de fazer. Exatamente. Aliás, quem trabalha com o que gosta, ama o que faz, é uma diversão diária, né? Exatamente. Eu tenho a oportunidade de conhecer aqui detalhes das instalações aqui do Capru Porto Reserva, né, na opção aqui do piso de chão batido, com os coxos externos, com o saleiro, né, possibilidade de sal mineral para os animais e também água à vontade e em qualidade. André, mais um pavilhão aqui da propriedade, né, que a gente vai ter a oportunidade de conhecer agora. Aliás, diga de passagem, um setor extremamente importante dentro desse trabalho que ao longo desses 17 anos você vem fazendo de seleção e melhoramento, né, da raça anglo-nubiana. Mas eu queria chamar, né, também a atenção aqui, você tem feito também a denominação, homenagem, né, a pessoas nos pavilhões. Explica pra gente aqui, pavilhão Severino Ferreira. Então, esse barracão aqui eu homenageei meu tio, Severino Ferreira, que foi o primeiro que me deu uma cabrita. Eu tinha em torno de 8 anos, ele me deu uma cabritinha e foi aí que surgiu toda a paixão e todo o amor pela caprinocultura. E eu homenageei ele porque ele foi um grande produtor de caprinos e ovinos na cidade de Sertânia. Eu acompanhava ele nas exposições, eu tenho a memória afetiva dessa pista de julgamento, de ter esses animais, mas eu tenho a memória dele dentro da baia, vendendo todos os animais. Ele falava, vamos embora, a gente ia embora com o carro vazio. Esse era a grande emoção que a gente sentia.
muito menos do que a premiação em pista. Sem dúvida. Porque a gente ficava lá e ele era um grande comerciante e a gente vendia todos os animais. É essa a função da pista de julgamento. Vamos vender. Trabalhar efetivamente para que outros tenham atividade. Né? Exatamente. Então, justa homenagem aí a essa lembrança afetiva que você tem de quem te iniciou aí na atividade. Exatamente, né? Perfeito. Vamos conhecer um pouco então aqui do pavilhão Severino Ferreira e conhecer que pavilhão é esse, que animais estão aqui. Então, aqui nós separamos os animais em duplas. Aqui tem alguns animais que não são para venda, como esse aqui é o Titus e esse aqui é o Hermes. Já temos aquela produção que nós levamos ao pasto, é desses dois animais. Nós temos dois irmãos aqui, que são dois irmãos de barriga, que esses animais são os animais para venda. Não são todos os animais que a gente vende, mas são os animais que a gente vai deixando aqui, fazendo essa seleção dos machos, que é muito importante. Um macho numa propriedade, para fazer o repasse, para fazer o congelamento de sêmen e fazer o melhoramento genético. Claro. É de total importância. Quantas fêmeas e um macho vai fazer a diferença dentro de um criatório? Exatamente. Então, eu até brinco, Luciano, eu falo assim, você até chora o preço nas fêmeas, mas no macho paga o preço justo, porque verdade. A seleção do macho é muito difícil. Até porque você chamou a atenção nessa questão da relação macho-fêmea, né? Você colocar um reprodutor para 40, 50, 70 matrizes, né, a quantidade de descendentes que ele vai deixar na propriedade, você melhora ou piora, dependendo da qualidade do reprodutor, né? Exatamente. Então, o pessoal falava sempre aí, um jargão famoso da pecuária, né? Boi de milhão, vaca de tostão, né? Exatamente, é isso aí. Fechando. Então a gente vai separando aqui de duplas, por idade, para ter essa concorrência. Vamos fazendo a seleção, tem animais mais jovens. As baias aqui do barracão, elas são fechadas pela convivência, porque o macho ele é um animal mais impossível, ele não vai a pasto, ele não há condição, mesmo porque nosso manejo aqui é manejo de cerca elétrica, ele não ficaria se uma cabra entrasse no cio em outro setor, e a gente não tinha esse controle de cruzamento. Então todo mundo tem aqui, a gente oferta para eles feno, silagem, o concentrado, e agora que a gente está tendo a pastagem, a gente faz coleta da pastagem, a gente deixa um piquete para tirar esse concentrado, esse volumoso do Mombaça e trazer para pôr aqui para eles ofertar para eles também oferecer. Então aqui, ó, todas essas baias aqui são mais ou menos aqui 25 a 30 baias distribuídas com os reprodutores. A gente tem a raça anglo-nubiano, que é esses animais aqui, são jovens reprodutores também, que a gente já está preparando ele para venda. E temos esses animais, também trabalhamos com os animais, o Kalahari Red, que é uma raça de carne sul-africana, que estamos muito satisfeitos. Fizemos o primeiro leilão o ano passado dessa raça no Brasil, foi um sucesso, e as pessoas que estão criando estão muito satisfeitas com essa raça, porque é uma raça maravilhosa. É um animal rústico, é um animal que tem essa capacidade de pelagem, pelo escuro, de ficar a pasto também. Isso ajuda bastante. Então nós temos todos esses setores aqui, com os animais. Aqui são os nossos reprodutores anglo-nubiano, os animais mais, vamos dizer assim, os vovôs, os animais que já estão com 5, 6, 7 anos, mas são animais que você vê, todos eles, animais de 7, 8 anos, são animais saudáveis. Animais, inclusive, animais funcionais. A gente ainda utiliza esses animais para reprodução. Que trazem aí uma característica da raça fantástica, né? Todos os detalhes da raça estão aqui numa só baia, né? Mostrando aqui todo esse trabalho que você veio fazendo ao longo desse tempo, né? Exato. Vamos ter a oportunidade de ver aqui esse time de reprodutores aqui do Capri Porto Reserva. Nós vamos falar mais detalhes aqui desse trabalho de reprodução e de seleção genética e melhoramento. Capri Porto Reserva, raça anglo-nubiano e agora Kalahari Red. André, você tem sido ao longo do tempo a grande referência nacional do anglo-nubiano. E agora você vem trazendo toda a sua experiência do anglo-nubiano na introdução da raça Kalahari Red aqui na propriedade. Fala um pouco pra gente desse trabalho que você vem desenvolvendo. Então, o que eu tenho a dizer é que eu estou muito feliz e muito satisfeito de poder ter entrado nessa raça, na Kalahari, porque é uma raça fantástica. Nós temos aqui um exemplar. Esse animal é um animal PO, é um animal que tem 2 anos, ele pesa em torno de 122 quilos, e já tem, ó o pernil do animal, nós temos a definição de um animal, a carcaça de um animal produtor de carne. E aí, nós temos filhos desse reprodutor que com 4, 5 meses
eles já estão pesando em torno de 50, 55 quilos. Então isso é o poder do melhoramento genético, mas também de você ter um exemplar, um animal que mostra para o que veio, entendeu? Isso aqui a gente está vendo aqui o animal real da propriedade. É um animal que está no coxo, é um animal que não tem superalimentação, não toma vitamina, porque não está com hipovitaminose, ele não está precisando de vitamina, ele precisa ter um score desse para eu colocar ele na baia ou fazer uma coleta de sêmen e ele me ajudar e ter uma qualidade de sêmen boa para fazer um congelamento e poder subir nas cabras, fazer o salto nas cabras e emprenhar as cabras no lote das cabras vazias. Como você destaca, né, a raça Kalahari, né, assim como a Savana e a Boé, a Kalahari também com essa funcionalidade da produção de caprinos de corte, com essa precocidade, com formação de carcaça, uma boa distribuição de musculatura e um animal muito precoce, né, André? Traz toda essa característica. E um animal que permite, no mesmo formato que você está trabalhando aqui, que permite ir a pasto, a campo, né? Você também pode trabalhar esse animal a campo. Também. Né? Inclusive os filhotes, com 25 dias, né, isso eu digo? 25 dias ele já acompanha a mãe a pasto, eles passam o dia a pasto com a mãe, para desde de novo esses animais já se adaptarem a esse manejo de pastagem. Eles passam o dia lá, como a mãe produz, da raça Kalahari, produz leite bem para criar 2 ou 3 filhotes bem, eles vão a pasto. Isso nos ajuda a manter esse animal numa qualidade de score corporal, tanto a mãe quanto os filhotes, muito bom. À noite nós deixamos no berçário e ofertamos um pouco desconcentrado, até para que as mães também possam fazer a nutrição dela sossegada. Nós estamos vendo um exemplar Kalahari Red aqui no município de Porto Feliz. Capril Porto Reserva, excelência em genética do anglo-nubiano e do Kalahari Red. André, aqui nós temos um exemplar fantástico da raça anglo-nubiana que traz toda essa característica fenotípica e é um animal que chama atenção pela sua beleza e também pela funcionalidade, né? O que você destacaria para a gente nesse reprodutor que a gente está vendo aqui? Então, Luciano, não é à toa que é considerada a bela raça, né? Porque o padrão de pelagem dessa raça é fantástica. Aqui nós temos o Hermes. O Hermes é um cabrito jovem, tem 26 meses, da pelagem tartaruga de castanho, que a gente fala, porque essas manchas lembram as costas de uma tartaruga, então a associação determinou como tartaruga de castanho. É um animal jovem, importância desse macho é a mãe. A mãe dele é uma fêmea espetacular, que mesmo no nosso regime de dieta aqui, ela produz 4,5 quilos dia. Então a mãe é fantástica. A escolha do macho diz muito o que vem da mãe. Claro, com certeza. Entendeu? Trazer então, a genealogia para você buscar exatamente o histórico. Exatamente. Né? E aí nós temos um posterior, um animal que para de perna aberta. Que você já vê o períneo do animal, um períneo razoável. Você imagina um ubre implantado aqui para as filhas, as descendentes dele. Um arqueamento de costela perfeito, é um animal comprido, com a linha de dorso boa, e a questão racial que a gente vê aqui, com essa cabeça maravilhosa e orelhas, que eles falam, a orelha bico de gavião, que eles adoram essa característica. Formato, né? Um anterior, um animal aberto, um animal que tem uma estrutura óssea, que a gente considera que essa raça é da raça leiteira. O anglo-nubiano é a raça que tem uma carcaça mais avantajada. Sim, sem dúvida. Entendeu? E é um animal jovem, está em atividade, temos já bons filhos dele, e é isso aí, é uma raça fantástica. Eu queria aproveitar até 2 falas que você trouxe aqui, quando você estava falando do reprodutor, a questão da produção leiteira, né? A mãe com uma boa produção leiteira, com uma boa característica, uma genealogia que já traz essa característica, e também a questão da distribuição de musculatura, um animal comprido, com um bom arqueamento de costela, com boa abertura de peitoral, trazendo também essa produção de carne. E aí há sempre uma controvérsia entre criadores. A raça anglo-nubiana é uma raça de leite, é uma raça de carne, é uma raça de dupla aptidão. Você, como referência do selecionador do anglo-nubiano, o que você tem a falar para a gente dessa questão, dessa discussão? Então, Luciano, olha, a raiz da raça, onde foi criada a raça, na Inglaterra, a raiz é a raça leiteira. Ok. Então, assim, eu não confundo isso. E eu busco muita informação. A nossa seleção aqui no Capril Porto Reserva é de
é anglo-nubiano leiteiro. Leiteiro. Fêmeas que não, e machos que não fazem o melhoramento genético de leite, ela não se estabelece aqui. A nossa pressão de seleção é trazer o anglo-nubiano leiteiro. Agora, eu lá nos Estados Unidos, quando eu visitei a Nacional, eu perguntei para os criadores que eu queria saber dessa importância dessa dupla aptidão. E eles não conheciam essa dupla aptidão. Eles falavam sempre, não, é uma raça leiteira. E foi engraçado que eu encontrei uma criadora que ela falou o seguinte para mim: ah, sim, ela é dupla aptidão. É dupla aptidão de manejo de... Tanto você pode deixar ela confinada como a pasto. Eu falei, me convenceu mais. Eu falei, me convenceu mais. Essa me convenceu mais. Então, assim, existe essa classificação para a raça anglo-nubiana de dupla aptidão, o que eu acho que aí é uma escolha de cada criador. Eu não vou dizer que é certo ou que é errado. Eu faço a seleção. Porque mesmo as pessoas que fazem dupla aptidão, quando eles vão me comprar um animal, um reprodutor, eles falam assim, a mãe produz quanto de leite? Podia perguntar o peso da mãe. Claro. Né? Exato. Então, assim, eu acho que eu trabalho aqui os animais como aptidão leiteira. A minha seleção é seleção leiteira. E aí tem o detalhe, né? Tem essa característica que é da raça, que, como você ressalta, né, a origem traz essa característica leiteira, mas que os machos, né, até pela conformação, pela condição, são animais que também têm um bom ganho de peso, uma boa conformação de carcaça, que te permite ter um valor agregado de mais um produto dentro da propriedade. Exatamente. Porque muitos criadores de anglo-nubiano falam assim, não, mas eu vendo os filhotes muito bem, porque... Mas se você pegar um cabrito sane e você confinar ele e dar comida para ele vai ganhar carne. Mas isso não quer dizer que ele é dupla aptidão. Exatamente. Agora, o custo que você vai fazer esse animal pegar carne e o custo que você vai fazer um cabrito Kalahari da mesma idade pegar... Porque na produção a gente está falando de produção. Claro, lógico. Não adianta eu gastar mais aqui para produzir carne e gastar menos ali. Quem vai produzir e trabalhar o capril como um negócio vai preferir a de carne. Porque hoje aqui com a de carne eu sei que a mesma nutrição que eu dou aqui para esse, eu dou para o Kalahari, a raça anglo-nubiana fica linda, mas não acompanha o ganho de peso, precocidade da raça Kalahari. Quer dizer, buscar foco e aptidão de cada raça. Exatamente, né? Respeitando a criação. Foi criado para leite, então vamos respeitar. Perfeito. Então, tendo detalhes e buscando aqui essa discussão aqui com o criador André Ferreira, quem já está na área há muito tempo, que é uma referência na seleção do anglo-nubiano, essa discussão da aptidão leiteira e que é o foco da seleção aqui. Vamos conhecer bastante ainda, muito mais aqui na propriedade. O coração do agro paulista é a FAESP. Trabalhamos com ética e transparência para defender os interesses dos produtores rurais e impulsionar o desenvolvimento do setor. Com o Senar São Paulo, oferecemos treinamentos que atualizam e capacitam os trabalhadores do campo. E através dos sindicatos rurais, atendemos às necessidades de quem produz o alimento do mundo. Sistema FAESP, Senar São Paulo e sindicatos rurais. Juntos, tornando o futuro do agronegócio mais sustentável. André, nós estamos aqui no setor que você tem um especial carinho pelo trabalho desenvolvido aqui e, diga-se de passagem, um dos maiores bancos genéticos da raça anglo-nubiana do país. Fala um pouco pra gente desse espaço que nós estamos aqui. Então, eu falo que aqui são meus botijões de ouro. Tem ouro aqui dentro. Aqui nós temos congelamento de sêmen desde 2012, com os melhores reprodutores Porto Reserva, mas não só Porto Reserva. Acreditando e entendendo que outros criatórios também fazem esse melhoramento genético com excelência e que esses animais desses caprios podem nos ajudar aqui e fazer também o nosso melhoramento genético. Então a gente tem aqui mais ou menos umas 25 mil doses de sêmen de anglo-nubiano e em torno de 1.000 a 1.200 embriões congelados. Desde 2010 que nós começamos a congelar embriões e é uma alegria a gente poder entender que essa genética que há um tempo atrás teve uma importância muito grande, ela pode estar voltando nos dias de hoje para fazer esfriamento de sangue, não ter consanguinidade, pensando sempre na produção animal, no ganho de peso, na produção de leite, enfim. Como é que é na cabeça do médico veterinário, criador e selecionador genético, entender que você tem essa riqueza desse banco genético aqui da raça e começar a olhar, né, o seu rebanho, o seu capril, entender e direcionar esses cruzamentos, esses acasalamentos? É difícil, é um trabalho difícil, muito difícil, porque
Algumas das vezes, os próprios filhos desses bons reprodutores aqui, eles saem com tanta excelência que a gente, vamos usar esse animal também para a gente saber a produção, porque nós só congelamos aqui quando tem confirmação de produção do animal. Ok. Lógico, eu tenho grandes reprodutores aqui que já foi campeão nacional, até por uma exigência do mercado a gente mantém esse sêmen aqui, mas não é fácil, porque quando a gente olha para a produção e o banco genético que nós temos hoje desse sêmen e embrião, é também uma alegria a gente dizer que a gente tem material para a gente fazer o negócio andar e com qualidade, pelo menos é o que a gente espera. E você tem trabalhado esse olhar também bastante criterioso, né, de indicadores zootécnicos, não só na questão fenotípica, que é uma característica da raça, né, mas também os indicadores zootécnicos que te permitem dizer, né, a qualidade do material genético que você tem aqui. Né? Com certeza, porque também a gente sabe da importância da caracterização. Se a gente não tiver a caracterização, a gente não vai definir raça. Então a gente entende essa caracterização da raça e entendemos também da questão do animal ser produtivo e funcional. Não é só a beleza do animal. De todas as raças, eu falo sempre, não existe a melhor raça. Vai existir para aquele objetivo seu, aquele manejo, aquele espaço que você tem e o que você quer produzir. Mas, para a gente aqui na Porto Reserva, fazer esse banco genético aqui, ele vai muito mais além só da questão de você ter bons reprodutores. Vai garantir uma raça. Praticamente a gente tem uma raça garantida aqui dentro. Exato. Deus me livre que não aconteça nada com ninguém, mas a gente tem garantido aqui um banco genético que garante a sobrevivência de uma raça. Com várias genealogias aqui dentro que dá para você fazer uma brincadeira bem interessante. E aí você que está acompanhando a Expedição Meia Brasil, para você entender que não é à toa que Capru, Porto Reserva e André Ferreira são referências na raça, por muita dedicação, muito trabalho, muita consistência daquilo que estão fazendo, a gente pode ver e comprovar isso aqui nessa visita que estamos fazendo hoje. Bem, André, nós estamos aqui em outro setor, aqui do criatório. Eu queria que você explicasse para a gente que setor é esse, que categorias de animais estão aqui. Então, aqui nós temos o setor dos animais que foram desmamados, né? Ou os animais que ainda estão mamando, mas já tem há mais de 30 dias. Até 30 dias a gente deixa no berçário, o creep feeding que a gente considera nas baias das cabras paridas. 30 dias a gente já traz para uma baia aqui. 60, 90 dias a gente divide e redistribui eles aqui nessas baias, separando os machos das fêmeas. Após 90 dias a gente conduz os machos para o barracão dos machos e as fêmeas elas ficam aqui. Esses animais aqui, Luciano, são os animais que nós vamos ou colocar no leilão ou estão disponibilizados à venda. Os animais que nós vamos repor às nossas matrizes, com 6 meses a gente já conduz ela para as baias que nós vimos lá em cima, que vão a pasto, para ela já ter essa familiaridade lá com as outras cabras. E aqui nós temos animais jovens, que esses animais, ainda aqui, por exemplo, essas baias, os animais que ainda não fizemos descorna. Então são os animais que ainda estão com chifre da raça anglo-nubiano, que é necessário fazer por protocolo da própria raça. E aqui já são os animais um pouco mais adultos, animais com 7 meses, que em breve nós estaremos fazendo a parte da reprodução e do acasalamento, ou inseminação, ou monta natural. Quer dizer, esse é o espaço então de recria, né, onde você mantém aqui as fêmeas e os machos, a partir de determinada idade, você já separa para outro pavilhão. Exatamente. Basicamente, recria de fêmeas fica nesse espaço. Exatamente. E aqui a gente pode observar como esses animais eles ficam muito mais tempo confinados. A gente tem aqui a forragem de maravilha, que é necessário, porque eles ficam mais tempo aqui, então é necessário esse conforto para o animal, pensando sempre no bem-estar animal. Então a gente tem essa área com maravilha e um espaço bom para eles caminharem e fazer esse enriquecimento ambiental. Em cada baia tem essa disposição, né? Exatamente. Você tem aí o fenil, tem água, sal mineral, o coxo, né? O piso todo ele forrado com maravilha e o espaço para que eles possam fazer ali uma área de recreação, uma área de circulação dos animais, né? Perfeito. Buscando sempre o bem-estar, né? É fundamental, né? Trabalhar essa questão do bem-estar. Né? Porque aí a gente livra o animal de dor, sofrimento, que são os pilares que hoje a gente trabalha na produção animal, e isso faz com que o animal expresse o seu melhor também. Claro, sem dúvida. Esse animal ele só vai expressar se ele estiver livre de sofrimento, de dor,
para ele poder, dentro do melhoramento genético, a gente ter esses animais expressando o seu melhor e trazendo sua caracterização produtiva que a gente possa ver nos lotes. Um produtor que tiver interesse em buscar animais de qualidade, tanto do Kalahari quanto do Ango-Nubiano, estão aí disponíveis fêmeas aqui, tanto para compra direta aqui, como em leilões, que você sempre promove anualmente, você tem as edições do leilão, né? Exatamente, nós promovemos os leilões, porque isso também viabiliza, a gente leva essa atividade a vários lugares do Brasil, desde o sul ao nordeste, e além de mais, além de promover a raça, né, é um viés do negócio, né, que também é bacana, lucrativo e rentativo. Porque a gente sempre fala, não é quanto você vendeu o animal, é quanto sobrou para você da sua venda. Exato. Você pode vender o animal por 20 mil reais e não sobrar nada para você. E você vender o animal por 8 mil reais e no fechar das contas, você ficar com uma rentabilidade maior. Maior, é o quanto sobra para você dessa venda. Fantástico. A gente sempre trabalha com essa ideia, com essa posição. Perfeito, estamos vendo aqui mais um espaço aqui, Capril Porto Reserva, no município de Porto Feliz, com o criador André Ferreira, Ango-Nubiano, Kalahari Red. André, manejo reprodutivo na caprinocultura, muitas vezes para os criadores, é um desafio, em função de sazonalidade de cio, manejos e também do foco, se é para um criador de cabras leiteiras ou um criador de caprino de corte. Como é que você tem conduzido? Que sugestões você poderia estar dando aos criadores na condução do manejo reprodutivo? Então, a gente sempre tem a associação da reprodução inteiramente ligado à questão nutricional. Então, a literatura fala que a partir de 70% do peso de uma cabra adulta é quando as marrãs ela entra em puberdade. Aqui a gente obedece um pouco o tempo. A gente considera a partir de 10 meses que a fêmea ela já tem atingido esse peso da literatura, mas a gente considera também a questão da idade do animal. Claro. Então, por exemplo, essas marrãs aqui, elas têm 8 meses, ainda elas não estão prontas. A gente ainda, apesar de ser uns animais bem desenvolvidos, que a gente vê que já estão bem precoces, mas mesmo assim, nós ainda esperamos. Provavelmente em fevereiro nós vamos fazer inseminação nesses animais ou monta natural fazendo um repasse. Aqui na reprodução nós trabalhamos com inseminação artificial em tempo fixo, fazendo todo o protocolo, inclusive quem faz é os meninos, e a inseminação. Também a gente faz a monta natural. Colocamos um macho no lote até de 50 cabras, e ele fica durante 45 dias ali na presença do macho. Agora, no período que é o período que elas têm mais dificuldade de expressar o cio, a gente faz o protocolo. Ok. A gente faz o protocolo hormonal como se fosse fazer a inseminação artificial, só que a gente faz a monta natural. Okay. Então, a gente tem um custo hoje nesse protocolo de R$12. É um custo muito barato. Claro. Da máquina não parar, a máquina funcionar. Na sazonalidade, a gente utiliza o protocolo, porque é um protocolo muito barato, e a gente não deixa esses animais ficar parados. Claro. Então é muito importante para a gente isso. Também nós temos nossos protocolos, nossos projetos de embrião. 2 vezes ao ano nós temos a colheita de embrião, selecionamos as zoadoras, protocolamos também receptoras, barriga de aluguel e fazemos já tudo junto. Tiramos os embriões, coletamos os embriões, congelamos e outros transferimos. A nossa média hoje aqui é de 12 embriões cabra. Então é um índice muito bom. Claro. Que não depende só da técnica, depende também de todo o manejo, de você ter esses animais, toda uma sanidade bacana para poder responder ao protocolo e responder bem. E a reprodução é fundamental para o planejamento da atividade, né? Qualquer que seja o foco, o seu caso específico aqui, que é o foco na genética, mas também pensando no produtor, tanto de carne quanto de leite, organizar e planejar, né, o sistema reprodutivo é fundamental pensando em produção. Com certeza. A empresa que não tem em dias a sua reprodução e não está eficiente, é uma empresa que não vai para frente. É importantíssimo. E assim, as condições também das instalações também ajudam e favorecem esse animal a ter um bom cio ou uma boa gestação. Não adianta só deixar toda a carga em cima do animal. Não, é porque precisamos ter instalações adequadas e outra coisa, criar cabra como cabra. Não adianta pegar instalações de suínos ou de equinos,
Porque cada espécie é sua espécie, tem suas necessidades. Então, quando a gente pensar em construir as baias ou o aprisco, a gente está pensando sempre que estamos criando cabras. Quer dizer, buscar sempre aquela condição ideal para que o animal possa exprimir o máximo do seu potencial genético, né? Exatamente. Não tem como fazer... Não tem. Não tem milagre, né? Não tem mágica. Então, estou vendo aí, conversando um pouco mais aqui com o criador André Ferreira, Capril, Porto Reserva, município de Porto Feliz, falando sobre reprodução, vendo aqui o lote de animais anglo-nubiano. Você que acompanha a Expedição Bem Brasil, nos siga no Instagram, no Facebook, para ver o dia a dia das atividades da expedição e para você assistir os vídeos completos dessa e outras visitas que nós vamos fazer Brasil afora, nos acompanhe no canal do YouTube. Esperamos vocês lá. Forte abraço!